Alguém pode abrir o áudio aí para me Eu responder? fechei o meu aqui, tá todo mundo te ouvindo muito bem. Tá bem compartilhada a E tela, tudo certinho. tá? Tudo certo. Então vou começar. Deixa eu só voltar nela porque eu voltei. Beleza, pessoal. Então hoje, né, o nosso tema. Peraí, gente, que saiu alguma coisa aqui para mim. Vocês continuam, Thiago? Leishmaniose canina? Continua na tela Então, inicial. ok. Leishmaniose canina, desafios na era da uma só saúde. Quem me acompanha sabe que esse slide, ele é batata em todas as minhas palestras, mas eu acho esse slide muito bonito e essa imagem muito bem muito emblemática, né? Então, quando a gente fala de leishmaniose, a gente sempre pensa naquele cão acabado das ruas, né? E essa frase de Joaquim de Alencar, a leishmaniose é uma doença de cão e daqueles que vivem uma doença, uma vida de cão, né? Ela exemplifica muito bem a realidade não só das leishmanioses, né, cutânea ou tegumentar e visceral, como também de diversas outras doenças inseridas pela Organização Mundial da Saúde no grupo das doenças tropicais negligenciadas. Então, esse grupo grande de doenças, de enfermidades, possuem diferentes agentes etiológicos, hospedeiros, vetores, sinais clínicos, tratamentos, mas têm importantes fatores em comum. Elas são endêmicas em populações empobrecidas e apresentam investimento reduzido em pesquisas para desenvolvimento de novos e melhores métodos diagnósticos, tratamento e prevenção, né? Por isso elas são reconhecidas como negligenciadas. Então, falar de leishmaniose é discutir acesso à saúde, alimentação, habitação, educação, saneamento básico, é discutir sobre mudança climática, falar sobre desmatamento, sobre a uma só saúde, todas essas alterações que interferem diretamente na dinâmica da transmissão vetorial dos agentes etiológicos, né? Então, é a gente focar no papel do médico veterinário dentro da nossa realidade, dentro do conceito e das aplicações da uma só saúde, né? Bom, a leishmaniose canina é uma enfermidade sistêmica, crônica, comumente progressiva e apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas. Então, nós vamos ter desde um paciente canino sem doença aparente, até aquele que manifesta um estadiamento bem mais avançado, estadiamento 4 e 5, com uma doença muito grave. Só que dentro desses extremos, a gente tem várias outras apresentações. Doença leve, doença moderada, grave. Mas é importante a gente lembrar que, principalmente em área endêmica, a grande maioria dos cães vão apresentar doença leve ou não vão apresentar doença. E esses pacientes, eles ficam ocultos ou ainda invisíveis à atuação do médico veterinário, porque no nosso país nós ainda não temos uma cultura de levar os animais ao médico veterinário para prevenção. Raros são as pessoas que fazem isso. A maioria vai levar quando o animal apresenta alguma alteração, né? Então, a gente deveria atuar de forma mais extensiva em todos os estadiamentos. E a maioria desses estadiamentos vão estar em doença leve e sem doença. Bom, para a gente falar de leite, não tem como não entender um pouquinho de imunologia, né? A gente tenta explicar de forma bem clara, bem descontraída, mas todo médico veterinário que atende leishmaniose precisa entender um pouquinho da imunologia aplicada, da fisiopatogenia dessa enfermidade. Então, quando o flebótomo, que é o mosquito palha, transmissor do agente etiológico, que é o protozoário leishmania, faz o repasso sanguíneo no animal, ele vai inocular aquelas formas pró-mastigotas. As formas pró-mastigotas, elas vão ser ali fagocitadas pelas células de defesa, principalmente os macrófagos, né? E aí vai realizar a fagocitose e dentro do macrófago nós vamos ter transformação da leishmania nas formas da mascota, que é a forma predominante no hospedeiro vertebrado. A partir daí, os macrófagos vão levar essa informação via apresentação de antígenos para os linfócitos T0. E aí pode acontecer duas coisas. A primeira é um desvio para a resposta TH1, que é aquela resposta do tipo celular, com produção de altos níveis de interferon gama, interleucina 2, TNF-alfa. E, por outro lado, pode ocorrer, não, perdão, gente.
E essa resposta celular, caracterizada por essas interleucinas, em especial o interferon gama, ela vai produzir uma série de efeitos no organismo do animal. Nós vamos ter estímulos de linfócitos TCD8, células natural killers, que vão levar à morte, expressão de apoptose nas células infectadas. Além disso, os macrófagos infectados vão receber estímulo para realizar a morte intracelular dessas amastigotas. E aí, o paciente vai ter a morte do parasito mediado por célula. Isso leva à resistência do hospedeiro. É esse tipo de resposta predominante que eu quero na leishmaniose. Uma resposta TH1, que é a resposta do tipo celular. Porém, alguns animais, e pasmem, principalmente quem mora em área endêmica, isso ocorre em torno de 10 a 30% dos animais, realizam um outro tipo de resposta. Tem um desvio para o outro tipo de resposta, que é a resposta humoral, resposta TH2. E aí, o que que nós vamos ter? A via alternativa dos macrófagos é que vai ser estimulada. Então, eles não vão ter o estímulo de fagocitose, de destruição celular lá intracelular. E aí, as leishmanias vão começar a reproduzir por divisão binária até romper essa célula e infectar mais um tanto de outras células ali. Além disso, as células que vão ter o estímulo de produção não são as células citotóxicas, TCD8, e nem as natural killers. Elas são as células, os linfócitos B, que vão se diferenciar em plasmócito e vão produzir altos títulos de anticorpos. Os anticorpos, em contato ali com as amastigotas que estão reproduzindo, espalhando, disseminando, resto celular, vão formar grandes moléculas que a gente chama de imunocomplexo. E essas moléculas, viajando ali por toda a circulação do hospedeiro, começa a levar à deposição e inflamação, principalmente nos pequenos vasos. E isso leva à susceptibilidade do hospedeiro, disseminação do parasito e caos total, levando aos sinais clínicos da doença. Então, entender um desvio de resposta para TH1 ou TH2 é importante para entender o tratamento, em que parte cada fase do tratamento vai atuar, e o objetivo principal do tratamento, que é desviar essa resposta. Além disso, o paciente que apresenta um desvio de resposta para a resposta humoral, com produção de altos títulos de anticorpos não protetores, ele inibe a resposta TH1, né? Mas o que será que faz um paciente que entrou em contato com o protozoário ir para um tipo de resposta ou outro? Alguns aspectos relacionados ao protozoário, a espécie do protozoário, é Leishmania infantum, é Leishmania amazonensis, é Leishmania brasiliensis, é a cepa tal, é a cepa, né, Y, X, e alguns fatores relacionados ao hospedeiro. Então, tem o background genético, que vai estar diretamente relacionado à capacidade da resposta imune, e também a presença de coinfecções e comorbidades. Nós temos vários estudos relatando que pacientes com doença transmitida com carrapato têm mais chances de ter a doença, né, a leishmaniose depois da infecção, e também de aumentar o estadiamento quando estão co-infectados. Então, muito importante a gente manter a saúde geral do paciente para evitar a ocorrência de doença, no caso da leishmania. E esses imunocomplexos, né, que a gente conversou, todos os artigos que tiverem aqui hoje, eu deixei desculpa, o QR Code. Então, vocês podem bater a câmera do celular, já vai direto para o artigo, né? Esse artigo é muito bacana, ele fala sobre o papel desses imunocomplexos circulantes na patogenia da leishmaniose canina, né? Então, altos níveis de anticorpos, que é o predomínio da resposta TH2, que é o que vai acontecer no paciente que tem um background genético para doença, vai levar à formação desses complexos imunocirculantes, né? E a consequência dessa produção de altos níveis de anticorpos, principalmente prolongado, né, direcionados ao antígeno do parasita, e a formação desses SICs, que são os complexos imunocirculantes, eles podem acabar sendo depositados em vários órgãos e tecidos. Então, quando deposita complexo imunocirculante, atrai células inflamatórias para aquele local.
E aí a gente vai ter as vasculites, as uveites, as dermatites e especialmente a glomerulonefrite, caracterizando uma alteração renal que é muito comum na leixe. Então isso leva a uma inflamação generalizada. A leishmania é uma doença altamente inflamatória, né? E dependendo de onde a gente tiver essa deposição e esse recrutamento de células inflamatórias, nós vamos ter as várias faces da leishmania. Então, nós temos a nefroleixe e a dermatoleixe, que são as mais conhecidas, mas nós temos oftalmoleixe, hematoleixe, neuroleixe, cardioleixe, gastroleixe e ortoleixe. E as outras que a gente ainda não tem relatado, né? Então, a gente tem as apresentações mais comuns, mas a ocorrência dessas diversas faces, elas vão estar relacionadas ao indivíduo, né? Então, às vezes, a gente tem um paciente que tem já uma predisposição a uma doença articular, e aí ele acaba infectado, desviando para a resposta TH2 e uma intensificação das manifestações clínicas da doença. Então, é um conjunto de fatores para levar à manifestação da leite. É importante lembrar que o principal agente condicionador para as manifestações clínicas são os complexos imunocirculantes ou imunocomplexos. Mas a presença do parasito por si só em órgãos e estruturas também leva à inflamação, né? E o primeiro desafio nessa era da Uma Só Saúde, quando a gente fala nas leishmanioses, e lembrando que aqui nós estamos falando da leishmaniose visceral, que aqui nas Américas é causada pela espécie Leishmania infant, tá? É o diagnóstico. Quando a gente fala em diagnóstico, o primeiro exame que a gente pensa são os exames sorológicos. Mais fácil de fazer, preço mais barato, fácil aplicação, muitos da modalidade POC, que é Point of Care, você já faz ali um teste de imunocromatografia, ou até mesmo um ELISA, um teste rápido dentro do consultório, né? E qual que é o fundamento do uso desses testes para a triagem? Os pacientes que adoecem, que são aqueles sintomáticos, eles desviam para a resposta TH2. Ou seja, tem altos títulos de anticorpos não protetores. E a sorologia procura anticorpos. Então, no animal doente, a sorologia, os testes sorológicos, as metodologias sorológicas, elas têm alta sensibilidade. Porém, a gente viu também, eu falei com vocês nos slides anteriores, que a ponta do iceberg são os animais doentes. A grande maioria dos pacientes apresentam a variação assintomática ou uma doença leve. Então, esses pacientes produzem poucos títulos de anticorpos, apesar de estarem infectados e apesar de serem possíveis reservatórios para o vetor e de transmitirem o parasita. Esses pacientes vão apresentar sorologia não reagente. E aí, como eu falei, eles ficam ocultos ou ficam invisíveis para as formas de prevenção e atuação de animais infectados, permitindo aí a circulação, a infecção de novos vetores e a circulação do parasito e a disseminação, aí além das barreiras geográficas que a gente conhece. Então, esse é um dos principais motivos para que o diagnóstico e possível controle da leishmania é um desafio grande, por causa da metodologia, quando a gente usa apenas uma, né? E nós temos já diversas citações. Cães assintomáticos também servem como fonte de infecção por vetor. Então, não é o paciente que transmite o agente etiológico, não é aquele que chega com a cara da leishmania, estadiamento 4, 5, não. A maioria dos animais são assintomáticos e ainda são competentes para transmitir o agente etiológico para os vetores. Mas e aí? O exame sorológico, então, é suficiente para a gente diagnosticar a leishmaniose canina? Depende. Depende de quê? Da quantidade dos títulos de anticorpos. Se a gente for fazer um exame qualitativo que a gente usa para triagem e ele der reagente, você não pode fechar esse diagnóstico. Porque além de saber que tem a presença de anticorpo, você precisa saber o quanto que tem. Porque a gente só fecha diagnóstico com uma determinada quantidade de títulos de anticorpos. Então, quando você está lá no seu consultório, chega o paciente, então quer dizer que os testes rápidos não servem para nada? Muito pelo contrário. São testes que têm preço acessível,
São testes que têm alta sensibilidade e que podem ser usados ali no local de diagnóstico. São testes point of care, né? Então, eles vão fazer uma triagem. Aquele paciente seu que chegou com sinal, você vai utilizar o teste rápido e depois você vai complementar o diagnóstico de acordo com as diretrizes, para você conseguir fechar esse diagnóstico, né? Agora, se você fizer um teste quantitativo, por exemplo, ELISA e RIF, né? No caso aqui do ELISA primeiro, menos de 3 vezes o ponto de corte, que é o cut-off, você ainda não pode fechar esse diagnóstico. A gente fecha diagnóstico com os testes acima de 3 vezes o ponto de corte. Tabata, não entendi nada. Calma, que nós vamos entender. Aqui tem um exemplo de um paciente, um teste sorológico para leishmaniose visceral canina na metodologia ELISA. Então, a setinha vermelha está indicando o resultado reagente. O cut-off, que é como se fosse o limite daquele teste validado, é 0,630. Mas o paciente, ele teve um valor de densidade óptica, ou DO da amostra, ou OD da amostra, de 2,012. Se você pegar o cut-off, que é 0,630, e multiplicar por 3, o valor é 1,89. O seu paciente deu 2,02 a densidade óptica. Então, esse paciente você consegue fechar. O ELISA te indicou altos tipos de anticorpos, né? E o RIF? O RIF, ele começa como não reagente e vai 1 para 40 e assim e vai dobrando. Então, para 40, para 80, 160, 320, 640 ad eterno. Não, tá difícil, espero que vocês me perdoem. Quando a gente solicita o RIF em diluição total ou diluição plena, essa amostra vai ser diluída até a quantidade máxima de títulos de anticorpos que forem encontrados. Como são 3 vezes o título de anticorpos, então você, de não reagente para reagente, 1 para 40, 1 para 80, 2, 1 para 160, 3. Então, acima, 1 para 160 e acima de 1 para 160, significa altos títulos de anticorpos, e aí sim a gente fecha o diagnóstico. Tá, mas se o ELISA der um e o Henrife dá outro, vamos procurar outras metodologias. Vou mostrar um caso aqui para vocês, né? Por que que a gente usa dois testes? Tem alguém com o áudio aberto. Tiago, tem alguém lá no Vexleix falando que não consegue entrar no grupo. Só um pouquinho que eu já vou olhar aqui. Eu tenho uma Hum. dúvida que eu faço desse jeito assim também, tá, Tabata? Mas eu vi a Romeika falando numa palestra sobre isso. Ela diz o seguinte, que o RIF, vamos dizer assim, o RIF é comum a gente pegar, por exemplo, 1 para 640, né? Então, 1 para 640 seria, sei lá, quase, seria 16 vezes o ponto de corte, né? E que isso nunca aconteceria no ELISA. Então, que para ela seria suficiente 1,5 vezes o ELISA e 3 vezes o RIF. Não sei se isso bate. Eu sempre É. fiz desse jeito que tu faz, assim. Lá na Fiocruz a gente usa 3 vezes. Essas pequenas variações de números para identificar o que que é altos títulos de anticorpos e baixos variam muito também com a metodologia. Tipo de proteína que é utilizado, proteína bruta, proteína purificada, né? Mas se eu não me engano, as diretrizes do Leite-Vet fala em 1,5 vezes ponto de corte, sabe? Apesar de ter variações, professora Romeica falando, né? A gente fazendo de uma maneira circular não similar, a gente nunca fecha um diagnóstico apenas com sorologia. Nós precisamos, por exemplo, dosar a carga parasitária para a gente avaliar tratamento. Então, essas pequenas variações, na minha rotina, elas têm pouco significado, Tiago, Sim. porque Não, o paciente, né? né, teria tantos títulos, teria o título alto juntamente com a carga positiva e quantificada, né? Então, mas eu já vi uma Omeiga falando isso mesmo. Se ela entrar aí, Mas por depois a exemplo, gente assim, ó, se conversa. tiver 2 vezes o ponto de corte no Elise e 3 no riff, ou 4, 5 no riff, Duas segundo vezes no ela, Elise e 3 no é, Riff. é, Pode acontecer, né? Pode é, acontecer. E aí você vai confirmar, né? No meu caso, eu confirmaria na PCR, né? O fato perfeito. é, eu não trato o paciente só com sorológico, nós vamos ver por quê. Claro, tá certo. É, é o Tiago que tá falando, não, né?
Ok. Não, não, Essa, caiu alguém entrou, eu acho que com o áudio aberto. com o áudio ligado, né? Essa é a Bellary Oliveira. Bellary veio encaminhada para mim com esse exame, né? Elise Riff, em diluição total. Então, o cut-off do Elisa é 0,946 vezes 3. O valor da densidade óptica dela estava 1,4, estava menos de 3 vezes. A linfa em diluição total 1/80. Esse exame foi feito em setembro de 2023, né? Então, reagente e reagente. E aí, como proceder? Bellori não tinha alteração clínica nem laboratorial. E o veterinário que estava acompanhando, né, pediu cautela e para aguardar, né? E aí, vamos aguardar? Nós falamos que a doença é grave, comumente progressiva. Será que a melhor forma de abordagem desses animais é aguardar? Vamos escolher outra metodologia diagnóstica para a gente conseguir confirmar o diagnóstico ou não da leishmaniose canina e não perder tempo. Porque o que aconteceu com a Bellary? Quando ela veio para mim, ela veio em maio de 2024. Olha quantos meses passaram. O que que aconteceu nesse período? A sorologia dela subiu para mais de 3 vezes o ponto de corte. De 1/80 ela passou para 1/320. E olha a PCR da Bellary. Ano passado foi um das maiores cargas, acho que foi uma das maiores cargas que eu já peguei do ano, porque eu avalio por ano, né? Então, 22 milhões e 58 mil. Né? Eu vou falar um pouco sobre as amostras utilizadas. Eu monitoro, trato só com carga de linfonodo, né? Nós vamos ver as amostras são mais indicadas para PCR. Então, ela passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 8 meses sem intervenção. E olha o que aconteceu. E hoje eu passo um aperto com a Bellary, porque ela é um animal de difícil redução de carga parasitária. A gente até consegue reduzir, mas ela não consegue se manter com carga baixa, né? Então, pode ser uma complicação desse atraso no diagnóstico, né? A PCR, que é um exame molecular que vai identificar o DNA da leishmania, para ela, é um exame altamente sensível, altamente específico, mas tem algumas variáveis que a gente tem que ter em mente. Primeiro, não é qualquer amostra. Precisamos escolher uma amostra sensível. E o laboratório, que aí tem a ver com o tipo de primer que é utilizado, é extremamente importante também. Só esse slide nós temos matéria para uma aula inteira. Então, vou deixar para a cena dos próximos capítulos na pós-graduação, né? Agora, o que que eu quero que vocês pensem? PCR de sangue, não. Ah, mas não. E se não? Sangue, não. Até hoje, o PCR que a gente utiliza, com os primers que a gente utiliza, a parasitemia em cão, ela não é alta, né? Quando que eu vou achar a mastigota circulando em sangue de cão? Para pegar no PCR e ter alta carga parasitária. Quando o paciente já está muito mal, tá? Então, escolha de amostras sensíveis. Quais são as amostras comprovadamente sensíveis para PCR? Linfonodo, perdão, começando na pele, medula óssea e linfonodo. Esse estudo é de um braço lá do nosso grupo da Fiocruz, né? Ele foi organizado pela professora Célia. Eles compararam a sensibilidade da PCR em 3 primers diferentes, em 3 amostras diferentes. Observem que o linfonodo, ele possui alta sensibilidade, muitas vezes maior do que a medula. Tem paciente que chega para mim, caminhado por colega, tá sorologia 1/40, fui fazer o PCR de linfonodo, tá zerado, ó, de medula óssea tá zerado. Aí eu faço linfonodo, dá positivo. Pensa o que que é o linfonodo. O linfonodo ele faz parte do sistema imune, né? E é um órgão que é responsável por montar a resposta imune do paciente. Então, quando o animal é infectado lá na pele pelo repacto do flebótomo, os macrófagos, as células dendríticas, eles vão fazer a captura daquela leishmania e vai ter aquela organização para apresentação de antígeno aonde? Os órgãos linfóides. Então, muitas vezes, mesmo no estágio inicial, eu pego linfonodo positivo e pego medula negativa. Boa, tô aqui, tá? Tem alguém com áudio aberto chamando amor?
Ô, gente, desculpa a piada. Todo mundo sabe que eu adoro uma piadinha, tá? Pra descontrair. Vocês estão vendo já pelos GIFs, né? Então, a escolha correta da amostra é extremamente importante. Não façam PCR de sangue. Não tem comprovação, não tem, a comprovação de sensibilidade não é boa. E você vai gastar o dinheiro do responsável à toa. Tá, não, não quero, não, não coleto medula sem sedação, sem anestesia. Eu também não coleto, eu, Tabata, não coleto medula óssea, até brinco muito com o Thiago. Eu não coleto medula óssea sem sedar. Eu acho que dói. Eu já fiz punção de medula, eu em mim. Eu vi o tanto que doeu. Sabe Não aquela hora que dói, você professora, não puxa? dói, professora. Sabe aquela Tô hora que brincando. puxa naquela pressão? Parece que a sua alma está saindo dentro da agulha. A minha Não, vontade é pegar, não sai a quando alma, nunca aconteceu saiu. Já, comigo. nunca saiu uma alma de um cachorro na minha seringa aí, pode ter Eu acho que certeza. dói Confia em mim. tanto que a gente fica quieto, entendeu? A minha vontade, quando aconteceu comigo, né, que eu tive que fazer esse exame, era pegar aquela agulha e enfiar no olho do médico. Era tudo que eu pensava. Aquilo eu ia suando frio. Depois disso eu não tive coragem. Tiago briga comigo, fica me zoando. Professor Vitor briga comigo, fica me zoando. Gente, linfonodo é muito mais prático, tem sensibilidade boa, é rapidinho você faz, então né? É uma dica de ouro aí, né? Mas a medula e a pele é melhor. Porque a pele é onde que o parasito, perdão, parasito desenvolveu, evoluiu para ficar ali esperando o repasto e conseguir completar o ciclo, né? Através do vetor. Então a pele realmente, quando o linfonodo dá negativo e eu tenho uma grande suspeita para fechar diagnóstico, eu procuro sempre a pele, né? A Ô, porção tá, tá. interna. Oi. É só para ilustrar um pouquinho, eu lembro que o Fábio conta muito essa história, né? Que quando a gente não, quando eles não podiam tratar e não tinha tratamento disponível, que tinha que confirmar, a confirmação do diagnóstico levaria o animal para eutanásia, eles coletavam sangue para fazer PCR, porque sabiam que era negativo, né? E aí eles mostravam para a autoridade, olha aqui, ó, o cachorro não Não, tem não tem. leishmaniose, só tem Procuramos e não estamos PCR, achando. é Não vamos negativo, e poder eles tratavam o estar animal eutanasiando. na surdina, eles tratavam o animal para poder manter o animal vivo e poder brigar pela vida do bichinho, né? Louco isso. Ô, gente, quem é da época anterior à aprovação da miltefosina no Brasil, gente, é cada história que a gente já teve que fazer, né? A gente não pode divulgar tudo, né? Mas é difícil. Foi uma luta árdua dos nossos professores, né? Os colegas do Brasileiro, professor Vitor, professor Manfredo, que lutaram arduamente, né? E outros colegas, né? Que lutaram arduamente para a gente ter essa possibilidade de tratamento hoje. E aí hoje a gente entra, aí agora a gente entra no segundo desafio, que é tratar esses pacientes. Depois que a gente tem o diagnóstico, começa o segundo passo, que é o tratamento. E para tratar, nós temos que, primeira coisa, encolerar. A gente tem alguém com áudio aberto. Encolerar é uma zoonose. Nós vimos, estamos falando de uma só saúde, dos desafios, né? Então, todo paciente tem leite, não tem, acha que tem, tá querendo ter, tá na dúvida se tem, vai ter algum dia, encolera. Cão, nós temos diversos produtos. Gato, nós temos uma coleira. Gato tá com leishmaniose? Sim, gato com leishmaniose. Mais assunto para mais discussões dentro da pós. Em segundo, nós temos que estadiar. Por que que eu vou estadiar? Gente, toda doença infecciosa ou não, crônica, sem cura, né, com cura difícil, a gente estadia na medicina humana. Por que que a gente não vai estadiar uma doença tão importante como a leishmaniose? E em seguida monitorar. E é o estadiamento que mostra para gente a medicina veterinária baseada em evidência, associado, no caso das diretrizes, primeira aí, né, da Brasileira, essas diretrizes são de 2018, associado à aplicação da medicina veterinária baseada em evidência à realidade brasileira, né? Da mesma forma que o Leite-Vet tem as diretrizes mais recentes, de 2024, associado à realidade europeia. Isso mostra para a gente qual tratamento eu devo usar, qual que é o prognóstico desse paciente. Então, você vai ter uma conversa franca com o responsável. Você vai pegar um paciente com um estadiamento 4. Você não vai ligar, você não vai chamar o responsável, vai falar assim, tranquilo.
Vamos fazer aqui o estadiamento e vou tratar tranquilo. O prognóstico desse paciente não é bom. Você vai ter uma conversa franca com o responsável, né? E uma coisa que eu acho fantástico, o uso racional de medicamentos. Muitas vezes a gente usa multiforã demais, a gente usa lopurinol demais, a gente usa domperidona demais, sem necessidade. Quando a miltefosina foi aprovada para uso humano aqui em Brasil, se eu não me engano, o primeiro estudo realizado com miltefosina em humanos aqui no Brasil foi de 2018. A miltefosina não tinha sido usada em humanos ainda, era a primeira vez aqui no nosso país. Ela já tinha iniciado o uso em animais e as cepas estavam resistentes à miltefosina na infecção humana. Tem estudo sobre isso. Então, gente, nós estamos vivendo na era da resistência a antimicrobianos. Né? As pessoas pegam, os colegas, né? Não é nem as pessoas, os colegas, eles utilizam antibiótico de terceira geração que deveria ser reservado para espécies resistentes para tratar piodermite superficial, que trata contra a petópica. Então, vamos parar para pensar a responsabilidade que o médico veterinário tem dentro da Uma Só Saúde. E por último, recentemente, as diretrizes do Conselho Mundial aí de Dermatologia Veterinária, né, que é esse último documento que eu deixei aí para vocês, que também traz muitas novidades, tá? E o tratamento? Nós temos três pilares no tratamento de leite. O leishmanicida, que é o incrível Hulk, que vai chegar e vai destruir todas as leishmanias, a miltefosina aqui no Brasil. O leishmaniostático, que é o Doutor Estranho, que vai parar o tempo da leishmania, vai diminuir a taxa de reprodução, de divisão binária das leishmanias. E a imunomodulação, que é o professor Charles Xavier. Ele vai parar o tempo, ele vai alterar a resposta imune, só com a força do pensamento. Então, se a gente volta lá um dos primeiros slides que a gente falou sobre a imunologia e a fisiopatogenia aplicada na leishmania, é esse resumo aí. Então, resposta TH1, deixa eu ver se eu consigo botar o pointer aqui. Consegui. Não consegui, gente. Tudo bem. Eu sou lerda toda a vida. Opa! Na parte superior da tela, resposta TH1, resposta celular, que leva à resistência. Isso aí é isso que eu quero na leishmania. E resposta TH2, na parte inferior do slide, resposta mediada por anticorpo, uma resposta tumoral, que leva à formação de imunocomplexos e disseminação do parasito e susceptibilidade do hospedeiro. Isso eu não quero. Então, na primeira fase do tratamento, é como se a gente dividisse o tratamento em duas fases. Na primeira fase, eu vou entrar com o Incrível Hulk. Eu fiz o PCR, estadiei, tem que entrar com miltefosina? Incrível Hulk, vai chegar lá e vai matar o máximo de leishmania que ele der conta. Mas leishmania não tem cura. Isso a gente não pode perder de vista. Ao mesmo tempo, eu entro com o leishmaniostático. Ele vai diminuir a taxa de reprodução das leishmanias. Então, essa é a primeira fase do tratamento. Agora, se eu parar o tratamento aí, usando miltefosina e alopurinol, por mais que diminua a carga parasitária no primeiro momento, depois de um tempo, aquela leishmania que ficou ali, ela começa a reproduzir de novo. E aí, ela começa a ter problema de novo com aumento de carga parasitária, o hospedeiro, né? Tem estudos demonstrando aí o auxílio no controle da carga parasitária do leishmaniostático, do alopurinol, até 6, 9, 12 meses. Depois a carga vai subindo quando você usa, por exemplo, só o alopurinol. E aí, quando vem a complicação, você manda para o especialista e deixa o especialista doidinho. Então, na primeira fase, o que que nós vamos fazer? Vamos matar as leishmanias. Se você parar aí, daqui a pouco piora tudo de novo. Se você olhar a bula do Milteforam, está lá escrito: reavaliação para novo ciclo de tratamento após 4 meses. Sem contar os efeitos colaterais de mineralização renal do alopurinol devido a cálculo de Chantilly, né? Então, depois que você passou por essa primeira fase que você abaixou a carga parasitária, diminuiu a inflamação, o que que você vai fazer? A imunomodulação. Antigamente a gente usava a imunoterapia com Listec,
já usamos com leishmania há mais tempo, e hoje nós não temos mais a Leishmaniose, né? Apesar de ter outras vacinas com função, apesar de ter outra vacina com função de imunomodulação. Mas vejam bem, não é milagre. Não é, miltefosina não é milagre, allopurinol não é milagre, domperidona não é milagre, a vacina terapêutica não é milagre. E eles têm a fase correta de estimular. Não adianta, gente, você pegar uma imunoterapia, não importa se é Leishtec, se é Leishmune, se é a outra, né, ele é a SAP. Não adianta. Se ele tiver carga parasitária alta, você vai ficar tentando enxugar gelo. O paciente está com o sistema imune exausto e desviado para a resposta TH2. Enquanto você não apagar esse fogo inflamatório inicial, o paciente não vai responder bem à imunomodulação. E é a imunomodulação que é a chave do tratamento da leishmaniose canina. Usei o leishmanicida, usei o estático, agora eu vou imunomodelar. Eu vou desviar da resposta TH2 para a resposta TH1. Eu vou mudar o perfil de citocinas. Eu quero muita produção de interferon gama, eu quero produção de óxido nitroso, eu quero produção de interleucina 2, estímulo de macrófago e controle da disseminação do parasita. E, por outro lado, eu quero diminuição de interleucina 10 e diminuição da produção de anticorpos, que estão muito ligados ao adoecimento do paciente. E é isso o que aconteceu com a cachorra da Silvia. Sim, cachorra é uma das minhas melhores modelos para tratamento, né? Ela está fazendo parte do grupo atual que a gente está acompanhando essa nova imunoterapia com a LA-SAP. Nós estamos fechando aí um ano. Semana passada a cachorra teve aqui e ela completou um ano de tratamento. Vou mostrar os resultados para vocês. A cachorra, ela foi achada na rua e o responsável não ia ficar com o cachorro. Então falou assim: não vou apegar, vou tratar essa alergia de pele e vou doar. Nessa época aí da foto ela estava com um ano. E aí o colega clínico geral mandou para a dermatologista aqui: olha, está com alergia de pele. Bati o olho na cachorra e falei: olha, isso não tem grande chance de não ser alergia de pele ou de ser alguma outra coisa junto, né? Então, uma dermatite esfoliativa, não pruriginosa, com acometimento generalizado, crescimento de unha, blefarite importante, úlceras nasolabiais. Então, a gente vê nessa foto do meio aí mais embaixo. O que que eu fiz? Sorologia da cachorra. Cachorro da Silva deu acima de 3 vezes o ponto de corte e deu 1 para 320. Fechou o diagnóstico lá em novembro de 2023. Coletei os outros exames. Cachorra tinha uma anemia, A regenerativa. Cachorra tinha uma leucocitose, né? Por segmentado, então muito provavelmente uma leucocitose inflamatória, pele toda inflamada, linfonodos muito reativos. Proteína total, olha, vejam bem, proteína dela total 11,56, o máximo era 7,8. E observem a globulina. Anticorpo, que é o que produz quando o animal está doente, porque é padrão de resposta TH2, é um tipo de globulina. Olha a globulina da cachorra. Máximo 5,2, estava 9,17. Isso faz com que a relação albumina-globulina de animais infectados fique baixa. A cachorra 0,26, né? Ureia e creatinina ok. TGP ok. Carga parasitária de cachorra em aspirado de linfonodo 8.638. Perdão, 603,38. Tá, mas também se a gente vai usar PCR, vai comparar com o quê? O PCR, o uso do PCR no tratamento e monitoramento, não é para você falar, paciente até 10 mil tem muita, paciente de 40, 50, 40, 50 mil tem pouca. Não é isso. Nós não temos uma paramentação, uma classificação. Tem um trabalho da professora Martinez, que até classifica, né? Mas nós não temos ainda isso bem consolidado. Então, para que que serve a PCR além da confirmação do diagnóstico? Para você monitorar e comparar a cachorra com ela mesma. Então, se hoje eu estou partindo de 8.603 é, é, 8.603 cópias de DNA no início do tratamento,
Depois, à medida que a gente vai acompanhando e monitorando, a carga parasitária da cachorra tem que diminuir. Tem paciente, gente, que faz 8.603 e fica no estado que a cachorra tá. Vocês lembram da Bellori, que é aquela primeira, aquela carocinho de manga chupado que eu mostrei para vocês. Ela não tinha nenhum sinal clínico e ela tinha 22 milhões de cópias. Então, eu não tenho que comparar a PCR da cachorra com a Bellori, mas a PCR da cachorra com ela mesmo ao longo dos anos de tratamento e monitoramento. Ultrassom, urina rotina e RPCU da cachorra estavam normais, assim como a pressão. Coloquei lá no estadiamento brasileiro 2018, estadiamento 3, pressão normal. Então, estadiamento 3, leishmanicida, leishmaniostático, e já entrei com o início da imunomodulação, que é a domperidona. Terminou a primeira fase do tratamento, 28 dias, eu iniciei a imunomodulação. Então, eu apaguei aquele fogo inicial, fez o tratamento, os complementares de pele, hidratação, tudo direitinho. E depois eu entrei com a imunoterapia, com a LA-SAP. Veja bem, esse primeiro exame de 1º de novembro, repeti, e no dia 6 de julho, que foi depois da primeira fase e depois das 6 doses iniciais dela, ela deu PCR não detectado. Agora vejam bem a sorologia. Ela diminuiu o ELISA. O ELISA é bem sensível a esse laboratório que a gente utiliza. Então, ele diminuiu, né, o valor da densidade óptica da amostra, mas a RIF não diminuiu. E tá tudo bem, gente. Anticorpo demora a diminuir e pode ser que nem diminua. Essa é um outro ponto importante da PCR. Muitas vezes os colegas mandam pra gente, tá, eu tratei, fiz tudo direitinho, mas olha a sorologia, ela continua a mesma coisa, tá tudo bem. A gente não trata anticorpo, a gente não trata sorologia, a gente trata paciente e ocorrência de infecção. Então, fiz o reforço da imunoterapia da cachorra e vocês vão ver os próximos. Olha a melhora nos parâmetros hematológicos, nos parâmetros, a relação dela melhorou demais. Globulina normalizou, né? E ao longo do tempo eu estou acompanhando a cachorra. Para esse estudo, nós estamos acompanhando de 4 em 4 meses. Perdão, gente. 4 em 4? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. De 4 em 4 meses, posso estar enganada. Mas é 4 ou 3 inteiros, eu estou na dúvida, né? E aí, toda vez que o paciente, que a cachorra chega aqui de novo, eu coleto todos aqueles exames, realizo no mesmo laboratório sempre a comparação, e a cachorra vem se mantendo com a PCR negativa. Ela fez agora novamente semana passada, não deu tempo de eu colocar aqui, mas a PCR dela continua negativa. E a sorologia desceu para 1 para 40, 1 para 80. Eu tô velha, eu não tô conseguindo enxergar. Mas desceu, né? Demorou? Demorou, mas desceu. E se ficasse 320? Tudo bem. Ela tá com relação à albumina-globulina boa, ela tá com PCR negativo e ela deu melhora clínica, né? Essa é a cachorra em fevereiro, tá? Não é de hoje. Eu fiz outro áudio, outro videozinho dela também. E a cachorra, antes, e pegando aí 9 meses de tratamento com a imunoterapia. Então, a gente passou agora para o 12º mês. Eu vou dar uma alta maior, um monitoramento maior para ela, de 5 ou 6 meses. Mas essa moça tá aí, maravilhosa. Obviamente, o responsável não conseguiu doá-la, né? E ficou com ela, mas não deu para mudar o nome, Cachorra da Silva. E aí, pessoal, nós temos que pensar que limitar o tratamento da leishmaniose canina para apenas cães doentes que manifestam alterações diminui o impacto potencial na redução da prevalência das leishmanioses em cães e pessoas de área endêmica, porque o cão que não está doente também transmite o parasito. Então, o monitoramento da cachorra e dos outros pacientes também deve ser feito de forma extensiva, acompanhando e explicando para o responsável a importância dessa atitude. E aí a gente entra na última, né, desafio dentro de leishmaniose e One Health, né, em uma só saúde, que é a prevenção. Hoje a gente fala em famílias multiespécies. O cão é um reservatório canino. A espécie tem papel fundamental na epidemiologia da leishmaniose visceral no meio urbano, servindo como fonte de infecção para os flebótomos.
e diversas outras características da espécie, como o intenso parasitismo cutâneo, o papel social que leva à maior proximidade dessa espécie com os seres humanos. Então, o controle da leishmaniose visceral em pessoas, em humanos, passa obrigatoriamente pelo controle da leishmaniose canina. E dentro dessa perspectiva, o Brasil se tornou, nós vamos ver alguns exemplos mais para frente, dessa abordagem da Uma Só Saúde, o primeiro país do mundo em 2021 a adotar o encoleiramento em massa de cães como medida de saúde pública, por meio de nota técnica e distribuição gratuita de coleiras em áreas de alto risco para leishmania. Né? Sem contar que nas últimas décadas, né, a distribuição da leishmaniose canina expandiu para áreas geográficas que anteriormente não eram consideradas endêmicas. Quem participa do grupo VexLeish vê lá de vez em quando o nosso colega da Argentina falando como o norte da Argentina está tendo cada vez mais casos, né, de ocorrência de leishmania humana, né? Parasita e flebótomo não reconhecem fronteira, né? Ah, não, só tem em Belo Horizonte e Minas Gerais. Passou aqui para São Paulo, não posso porque lá São Paulo não tem leishmaniose. Não tem ou a gente não está fazendo diagnóstico. Não tem ou a gente não está testando. Da mesma forma que a expansão ocorre para o norte da Itália e da Espanha, na Europa. Né? E essas alterações em dinâmicas das doenças transmitidas vetores estão intimamente ligadas às alterações de aquecimento global, de migração maior de pessoas e animais, de desmatamento e de urbanização. E aí, eu acho esse artigo, gente, ele tem parte 1 e parte 2. Ele é muito legal. Ele vale a pena a leitura, né? A gente sabe que as condições socioeconômicas, elas têm um efeito amplificador na associação entre infecção canina e doença humana. Nós sabemos que o abate de cães infectados não controla a leishmania, né? Não controla a leishmania. E a questão dos vetores, né? A prevenção da picada desses flebotomínios é a única medida que de fato vai interromper o ciclo de transmissão. Porque mesmo a vacina profilática, ela impede doença grave, porque ela desvia a resposta, ela auxilia na imunomodulação, no Dr. Charles Xavier lá, mas ela não impede infecção. Quem impede infecção é o uso do produto inseticida repelente. E aí vale lembrar que vários compostos químicos demonstram ter um efeito repelente inseticida para flebotomínio com grau variável de eficácia, né? Dependendo da ação desse inseticida, da aplicação, da capacidade de se espalhar ali no hospedeiro e permanecer sustentado na pele, e a susceptibilidade mesmo específica de flebotominos. A gente sabe que o principal vetor aqui no Brasil é o Lutzomia longipalpis, mas a gente já tem outros vetores incriminados em regiões específicas, como o Migonemia migonei, na região central, né? Então, vale a pena, né, a leitura desse artigo. Vou tentar agora, eu vou passar um pouquinho. Esse é o... Que o cão é o melhor amigo do homem, isso Pera aí, gente, deixa eu só falar uma coisinha aqui, porque eu vou passar mais pra frente, que é muito grande. Vou voltar agora um pouco lá. Que é sobre o programa que eu falei com vocês, né? Ai, gente, eu achei muito fantástico esse programa. Eu sei que não está em todos os. Eu não estou conseguindo passar. É a burrice, gente, digital. Peraí, que eu vou tentar mais uma vez. CPF muito antigo, né? Dá esse problema, não. Tiago, você deixa de ser tremido já. Meu CPF é que o novinho. cão é o melhor amigo do homem, isso todo mundo já Não teve jeito. Está disponível lá no YouTube do Ministério da Saúde e fala sobre o programa, tá? Eu queria passar um pouquinho, porque ele fala muita coisa antes de chegar em si no projeto de encoleiramento em massa. Então, pensem vocês, pasmem, foram investidos 16 milhões no processo de incorporação de coleiras em bebidas em deltametrina 4%, no controle da leishmaniose visceral canina no Sistema Único de Saúde. Então, foram distribuídas mais de 1 milhão de coleiras, né? 133 municípios prioritários, nós temos 16 estados, né, envolvidos aí nesse processo, que tem transmissão alta, intensa e muito intensa para humano,
né? E essa abordagem, ela se baseia na abordagem de saúde única, que visa proteger a saúde dos animais e dos seres humanos, né? Então, assim, um programa que a gente tem que ter muito orgulho. Eu estava pesquisando a propaganda que as prefeituras que estão dentro desse projeto pioneiro fizeram nos seus sites. A melhor foi a Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Gente, olha que bonitinho que ficou. Isso tudo tem o QR Code se você quiser entrar. Fala como que é as visitas, como que é o que que é essa ação, o que que é o programa, quando que vai trocar a coleira. Então, assim, educação em saúde, gente, isso faz muita parte da prevenção e do controle, não só das leishmanioses, como muitas outras doenças tropicais negligenciadas. Esse é o folder da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Então, nós temos diversos bairros aqui contemplados com o programa. Então, os agentes da Unidade de Vigilância de Zoonoses vão, realizam o encoleiramento dos animais, o teste primeiro, para depois o encoleiramento, né? E em seguida eles retornam a cada 6 meses para fazer o controle. Mas, como nós somos pesquisadores, a gente fala o que é bom, a gente parabeniza, mas também nós temos que apontar a crítica, porque é através dessa discussão que a gente melhora. No site da prefeitura tem essa informação aí. Não é recomendável que a coleira impregnada com inseticida seja utilizada em cães diagnosticados com leishmaniose visceral canina. Será que isso, gente, pode isso? Não, né? Então, infelizmente, pelo menos aqui em Belo Horizonte, os animais que dão o resultado reagente na sorologia, eles não são encolherados pela prefeitura. São instruídos, né, a procurarem os serviços particulares ou o hospital público para iniciar aí o tratamento ou então a eutanásia, no caso, quando o responsável não aceita o tratamento, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que mudar. E outra grande notícia, que foi uma palestra excelente, maravilhosa, que teve no Brasileixo no ano passado, da equipe, né, do Centro de Controle da Unidade de Vigilância de Zoonoses lá de Florianópolis. Eles se tornaram a primeira cidade brasileira a custear de forma gratuita o tratamento de leishmaniose para animais de famílias carentes. E eles fazem as 3 fases de tratamento. Eles utilizam o leishmaniostático, o leishmanicida e a imunoterapia. Então, temos excelentes resultados que apresentaram para gente um projeto maravilhoso, né? E essa na foto aí é a Mani, que é uma cadelinha que é de uma política, se eu não me engano, de uma vereadora, né? Que fez parte da aprovação desse projeto, e ela que assinou, né? O projeto, né? De lei. Então, assim, são pequenos passos, mas passos muito importantes, né? E se o governo está dando esses passos, nós também precisamos atuar na prevenção da leishmaniose. E para isso a gente tem medidas integradas. A vacinação, quando a vacina estiver disponível, o uso de inseticida repelente, tem coleira, tem pipeta, tem o próprio Floralaner, né, que tem ação também de inseticida, mas aí é um produto para realizar o efeito inseticida no paciente, mas ele não repele, não previne o repasto no animal, né? Testagem de toda a população canina. Latiu, testou. Tem cara, testa. Não tem, testa. Tirou o paciente da cesárea, já tem. Tô brincando. Mas assim, todo mundo testar. Foi lá na sua clínica, você vai fazer seu atendimento, dermato, testa. Ah, não, é gastro, testa. Nefro, testa. Vacina, testa. Conhece a leishmania, fulano? Já ouviu falar de coleiramento, né? O controle da movimentação de animais, né? Um paciente com leishmania aqui de Belo Horizonte deveria ter um controle para ele ir em outras áreas, outros países, né? Educação em saúde, que passa dentro dos nossos consultórios. E a manutenção de sistemas de monitorização que tem que ser interdisciplinarmente integrados. Então, as secretarias municipais, as federais, elas têm que conversar, explicar, né? Conversar entre elas para a gente saber aonde mais a gente precisa atuar. Por que que o encoleiramento ocorreu aqui em Belo Horizonte e talvez não tenha ocorrido no Rio? Se eu não me engano, eu não lembro se tem algum município do Rio que foi contemplado. Sendo que a gente vê cada vez maior número de casos no Rio,
né? Mais recentemente, a Anvisa do Rio tem a notificação de casos caninos dentro do site para os médicos veterinários. Então, quando a gente notifica, fica mais fácil para os órgãos públicos monitorarem a situação, traçar um mapeamento ali daquela região para ver quais medidas devem ser tomadas em qual lugar. Antigamente, em que não poderia tratar, eu entendo a gente não querer notificar. Hoje pode tratar. Então vamos notificar, né? E aí, médico veterinário, eu quero que você assuma, entenda e assuma seu papel na uma sua saúde. Encolere seus pacientes. Fale sobre as doenças, sobre as zoonoses. A gente tem um outro tema muito importante que é a esporotricose. Gente, latiu, testa. Miou, já começa a desconfiar, porque nós estamos chegando nesse nível. Estão aí os meus contatos, né? Meu e-mail. Fico à vontade para conversar com vocês, trocar ideias. E o nosso Instagram, tanto da Bem Cuidar, que é a minha clínica, quanto do grupo de educação continuada, que é o VetSlate, que a gente mantém para discussão de caso clínico, para realização de webinar, né? Também paradinho o webinar, mas nosso grupo no WhatsApp, tipo, bomba, e ele é muito bom, né? E aí, novamente, eu quero lembrar vocês que nós estamos aqui para lembrar da pós-graduação em infectologia de cães e gatos, que vai ocorrer em Porto Alegre, no Sul, né? Coordenado pelo nosso colega, o professor Tiago Reis, e por um grande time de especialistas em suas áreas, para falar não só de leishmaniose, mas de diversas outras doenças infecciosas, muitas vezes contagiosas ou não, né? Então, nós montamos a grade horária, aprovou no MEC com um carinho muito grande, uma carga horária extensa, né? E eu espero vocês nos diversos polos da Faculdade Ampliveto. Fala Doutora, demais, né, gente? nossa, fala Ô, muito gente, mas e aqui, fala muita coisa importante. ô, Muito obrigado. Sem Tiago, palavras para te agradecer mais é uma vez. leishmaníaca mesmo, porque o É, meu falar de saúde única, o meu coração. Ai, gente, é muito quer ver lindo o olho o dessa menina papel. brilhar é falar de leishmania, né? Mas é o nosso papel é muito importante. É, E lembrando assim, que a a gente gente. vai para os botecos falar de leishmania quando vai para Gente, a Bradesco, última né? vez que o Thiago esteve aqui, a gente ficou bebendo, né? Bebendo não, né, Thiago? Nós somos pessoas muito É, não, sérias, não, não. fazemos isso, Censura, tirando censura. tira-gosto e falando de leishmaniose. Olha bem, né? Doidos, Temos que né? trabalhar para Temos mudar. E é essa a conversa. umas questões aqui, desculpa te cortar. Pode falar. Temos umas questões aqui, o pessoal participou bastante no chat, sala cheia, gostei de ver. Algumas coisas aqui, peraí. Tem os tuas tietes aqui que estão sempre presentes, óbvio, Meu- né? Quando tu Aqui é vem aquela tropa sempre junto, né? meus De gente pintinhos, é boa, aluno. interessada. A Aqui é a Clé, Manuela Issi. a Claire É, é a nossa professora, né? A É, Claire vindo aqui, a claro, gente é coração óbvio. até, né? A diva da dermatologia. Com certeza. Aqui tem uma pergunta, eu respondi alguma coisa aqui de metido, né? Mas vamos lá. Coleta no linfonodo, mesmo que não esteja reativo? Sim, eu pego É, carga eu parasitária em respondi. linfonodo, em Nós não linfonodo não combinamos a reativo. resposta, mas é. mas é. Tá. A gente pega assim, né? Aqui talvez a gente não concorde tanto. Vamos lá. Citologia não seria primeiro? Eu faço citologia, tá vendo? Aqui eu tô no meu Então consultório, né? Aqui, ó, concordamos. tá vendo o microscópio atrás? É, Eu eu já também. faço, porque o que que acontece? Eu já olho aqui, se eu achar a mastigota, eu já fecho o diagnóstico, mas a ideia é a gente quantificar para ter aquela comparação que a gente fez na cachorra da Silva. Olha, ela respondeu o tratamento, olha, tá se mantendo, né? Entendeu? Então, faço a citologia aqui Exatamente. rapidamente. Mas, ô, gente, sensibilidade de citologia é igual o povo que fica achando babésia e esfregaço de hemograma toda hora. Não é tão simples assim, Tem não. que ser diferenciado, né, para fazer um negócio. É, e eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, eu trabalho com lixo há 15 anos. Eu e a Lara estamos lá na Fiocruz. Eu mando foto da citologia quando eu acho que é leishmania para o meu orientador. Que eu Tá não certo. tenho coragem. O nome Sabe? disso é responsabilidade, né, Tabata? A gente É, tem que e dar um a gente não diagnóstico. sabe nada, né, Tiago? A gente não sabe É, nada. Todo dia é. que eu estudo para fazer uma palestra, eu estou aprendendo. Aí o Tiago vem, tá, eu tô com um caso assim, a gente discute, a gente conversa e tudo. A gente está sempre aprendendo.
O povo é unido nesse ponto, né? Aqui nesse nosso grupo aí. Aqui, ó, a Daniela Latorre da Costa. E agora a modinha do momento. Marbo demais. Olha aqui, vê se tá dando pra vocês verem. Ó, convulsão. Oh, Ah, assim, é uma ferramenta, né? é Beleza, uma boa. ferramenta. Qual que é a minha experiência com Marco? Em redução de carga parasitária? Não, não consigo. Também Essa é a não. minha experiência, né? Quando que eu usaria a Marbunalex? Quando o paciente tem uma doença bacteriana, porque a Marbo é uma quinolona de terceira geração. Nós falamos aí da questão da resistência, né? Que nós estamos na era da resistência. Eu queria até colocar um slide, eu tenho que até pensar nisso, falando, porque a Ô, OMS tem um André, uso. é A o OMS, André. a Aí, ó. Érica, seu telefone tá com o áudio ligado. Falando que eu não sei em quantos anos que nós vamos ficar sem antibiótico. Então eu É. vejo com uma certa preocupação. Da mesma forma que eu vejo a piodermite secundária sendo tratada com amoxicilina e clavulanato, né? Então, quando que eu vou usar a marpo num paciente com leite? Quando o paciente tiver uma doença infecciosa bacteriana que justifica o uso de um antibiótico. Agora, a marpo sozinha, eu ainda tenho as minhas cautelas, né? Acho que o Thiago concorda comigo. A gente concorda em quase tudo, né? Graças a Deus. Acho que é só o Tem gente linfonodo que não, colete. Thiago. O linfonodo, esse negócio da dor. Eu vou gravar uns 10 vídeos semana que vem só de coleta de medula e vou te Não, mandar para Thiago, mudar a quando tua você ideia. gravar um vídeo de um médico coletando a sua e você falar comigo que não dói, Mas eu a acredito. minha. Mas aí que tá, né? O pessoal fala, vamos anestesiar. Vamos anestesiar o quê? Se tu tá perfurando um osso para pegar perfurar um periósteo para chegar numa medula, vai anestesiar o quê? A pele? Não, Sei né? lá, Então. Thiago, mas eu nunca mais coleto sem. Em mim, eu nunca mais deixo coletar, viu? Tá, não. Aí os meus Eu cachorros sei que igual o deixam. Vitor. Vitor fica me xingando também. No caso da cachorra da Silva, você faz a imunoterapia em qual frequência? Pergunta da Sandra. Nós estamos com um grupo de, acho que 56 animais, né? Que nós estamos fazendo esse estudo pela Fiocruz. No caso dela, desse grupo, a gente está fazendo o controle a cada 3 meses por um ano. A cachorra fechou um ano agora, cargas zeradas, parâmetros todos normais. Então, agora Tiago, até te ligar para te falar isso. A partir de agora, nós não temos um dado de a partir de um ano, porque os estudos do professor Kelvison e do Clast, que estão com a LASAP, eles vão até 9 meses, 12 meses. Então, agora, a partir de um ano, nós vamos ter que definir. Eu vou dar assim, eu vou liberar cachorra 5 meses, 4 meses, vou repetir, para eu chegar no mínimo 2 vezes ao ano, que é o que eu fazia Uma coisa com que a eu ouvi, ontem hemoterapia. teve uma palestra da Romeica aqui presencial, e ela falou, e aí eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu não faço desse jeito. Ela disse que repete a cada 4 meses, e a cada 4 meses ela faz um reforço de 21 dias. Então ela faria 2 doses a cada 4 meses, com intervalo de 21 dias. Eu nunca fiz Não, o desse nosso jeito. protocolo não ficou assim, não, Thiago. Acho que o É. seu protocolo é com o mesmo nosso aqui da Fiocruz. É. É o Eu sigo o que estadiamento. a Devax passa, para É, não fugir muito. E o que tu falou ali, né? Questão de frequência, né? Para não fugir. é. Então, assim, eu repito a dose de reforço nesse grupo a cada 3 meses, tá? Exame e depois dose de reforço. A partir de agora é que nós vamos mudar, né? A Juliana Leitão, o Rio tá lotado de leishmania. Eu tenho vários pacientes do Rio, e vários mesmo, em várias É, regiões do Rio, não só na capital. Temos que trabalhar bastante aí para mudar esse cenário, né? É trabalho de é muito formiguinha. complicado. Porque não adianta intervir quando o trem virar Belo Horizonte, gente. Ó, Tu sabe ó, que eu hoje. tenho dois do Rio, que a pessoa começou a consulta assim, ó. Olha, eu comprei de um canil de Belo Horizonte. Pronto, acabou. Não precisa Estão fazer levantando PCR, não falso precisa contra a fazer minha sorologia. cidade. Já compra o Miltefora aí que nós vamos começar o tratamento. Estão levantando falso contra a minha É, cidade. Que isso, gente? Ô, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Hoje eu quase não consegui conversar com o Tiago, demorei. Quantos novos pacientes com leite que eu atendi hoje? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, novos. 7, 8, 9, 10. 10 hoje. É, Hoje. Belo Horizonte é. é assim. Quem não tem, vai ter. É quase isso. Tá louco.
Vamos adiante aqui. Uma pergunta boa aqui, acho que é a Eliana. Como você envia a amostra de punção de linfonodo para o laboratório? Pois é, o que que acontece? No primeiro estudo de punção de linfonodo que a gente fez na Fiocruz, a gente conseguia um conservante porque a amostra é muito pequena, veio uma gotinha, né, gente? Então a gente conseguia um conservante, que é o RNA later. Só que os laboratórios não passam isso pra gente. E os laboratórios estavam tendo dificuldade de extrair para uma gota, igual a gente fazia lá no Fiocruz. Então, o que que a gente testou? Fez dois testes. O primeiro, o soro. O soro endovenoso, a gente inflar o linfonodo com soro, por exemplo, aplica 1 ml lá dentro, massageia e depois puxa aquela solução. Quando a gente comparou o resultado do laboratório particular com o resultado da Fiocruz, o laboratório particular estava dando carga muito mais baixa. Então, a suspeita é que o soro estava degradando ou o DNA ou inibindo a reação. Então, o que que a gente Uhum. pensou? Precisamos de uma amostra que não degrade nem iniba a reação. Por que não usar o sangue? Porque o sangue, ele é uma amostra inerte, porque ele tem pouca parasitemia. Então, o que que eu faço? Coleto 0,1 a 0,2 ml de sangue venoso, coloco no microtubo roxo, faço a homogeneização. Pego uma outra seringa, faço a PAF de linfonodo e coloco lá dentro desse tubo que tem o zero, pouquinho de sangue. Puxo o sangue do que está no tubo com. Puxo a amostra de sangue que está no tubo com a própria seringa que eu fiz a PAF, porque aí lava essa seringa e aí você vai ter 0,1 ml. O que que é Puxa um linfonodo? importante? Hã? Puxa um linfonodo? Não, puxo um linfonodo. E eu sempre anoto qual que é o linfonodo que eu estou usando. Geralmente eu uso Poplite. E aí é Poplite direito. E aí eu sempre utilizo. Eu uso 0,1 ml. E tem uns microtubos que eles são graduados, 0,1 e 0,2. Por que que faz isso? Para você manter a mesma metodologia na coleta, né? Perfeito. Então, sempre a mesma amostra, sempre a mesma quantidade, mesmo que for esse pool, né? E sempre o mesmo laboratório por causa do Prime. É que é mais complicado, é melhor coletar medula, viu? O pessoal esquece que ela tá dizendo ali. Mas aqui, medula, gente, outra coisa. Medula vem com o quê? Além da medula? Não inventa moda Vem com torta, nós. sangue. Então, quando a gente coleta medula, a gente também está fazendo um pool. Então tá. Mas assim, não tem problema, porque é o sangue e a gente viu que o sangue não vai fazer interferência. Perfeito. Uma dica importante na medula é fazer a conferência, né? Então, às vezes eu pego um paciente que tá com muita cara de leishmania, tem muito sinal clínico, é de área endêmica, eu pego o PCR de medula, tá negativo. Falo, gente, não é possível. E aí eu fico pensando, será que essa pessoa coletou medula mesmo? Ou só veio sangue? Então, quando a gente faz medula, o que que é legal? Você ter a lâmina do lado para você conferir se você coletou medula mesmo. Principalmente quando você não tem muita destreza. Gente, não é vergonha não ter destreza, não ter experiência, tá? Isso é com o tempo. Não tenha vergonha disso. A vergonha é a gente ficar sabendo da informação e não tentar melhorar. Isso é que é vergonha, né? Sim. Então, tô na dúvida, não sei se é medula, não é. Você tem que ver as espículas, né? Então, fazer uma citologia ali é bacana, porque o próprio patologista te fala, ó, não veio medula, né? É isso aí. Professora, se eu fizer o meu TCC sobre leite, eu poderia entrar em contato com a senhora? Meu filho, você tem alguma dúvida disso? Vamos lá. O É, PCR de pele faz biópsia comum? Não, né? é, Tu, é, tu diz a biópsia a amostra, né? Faz biópsia não, faz é, a coleta do eu fragmento. uso o punch na parte interna assim da orelha, ó, Uhum. tá? E aí você manda pro laboratório aquele fragmentozinho e eles fazem a extração. Na Fiocruz a gente usa muito pele, porque quando a gente fala de tratamento, que é o que a gente pesquisa lá no nosso grupo, né? Lara tá aí, também faz parte do grupo, professora Lara. Eu preciso provar que o paciente tem diminuição de carga parasitária aonde ele é infeccioso por flebótomo. Então, por isso que a Entendi. gente faz linfonodo
e pele, medula e pele, Mas linfonodo, medula e a pele. dúvida, eu nunca faço PCR de pele, né? Mas tu manda a amostra dentro de um frasco sem formol, sem nada. Como é que faz? Manda. Manda. Aí, uma outra dica. Eu tô passando dica demais, que a gente devia estar passando só na É pós, né, verdade. Tiago? Mas eu vou passar, porque nós somos legal. É o seguinte: essas lesões de plano nasal que você fala, parece leite, não é? Tô na dúvida. Quando você vai fazer, por exemplo, biópsia de plano nasal, ou de alguma lesão que você suspeita de leite, pega 2 pedacinhos, separa um que você vai mandar para o histopatológico e guarda o outro congelado dentro do seu congelador aí, da sua geladeira de amostras. Se achar leishmania no histopatológico, você pega a sua amostra e manda dosar a carga parasitária, faz a PCR, né? Então isso é importante, porque senão você vai ter que, de novo, sedar esse paciente para fazer outra biópsia, se achar a mastigota, porque você vai precisar estadiar para tratar. Né? Então é uma coisa. E quando a gente faz na Fiocruz, a gente faz de ponta de face interna de orelha, assim, né? Da pina do paciente, com um punch Perfeito. de 2, 5 milímetros. A Daniela está dizendo aqui também que acabou de examinar uma lâmina aqui da lesão nasal e incontáveis leishmanias. Não ficamos um dia sem diagnosticar por aqui. A Dani é colega nossa daqui, né? É, Trabalha muito, tá lá no grupo com a gente também, no grupo Vetsleish, e ela sabe qual que é a nossa luta. rotina, né? Coleta parecida com o pool de amostras que você ensinou, então. Deve estar falando da coleta do linfonodo. Eu acho que é isso, né? Parecido, Isso, é a né? mesma coisa. Mesma coisa. Só que eu não uso soro por causa da potencial em inibir tanto a PCR, né? A PCR é muito sensível, ela pode ser, a reação é inibida com várias questões, e também porque a outra coisa que deu nesse negócio de colocar o soro dentro do linfonodo do paciente era a linfadenite. Depois o paciente inchava o linfonodo, sabe? Dava muita dor, não foi legal, não. É Então vivendo e tá. E aí, aprendendo, né? Resultado negativo também é resultado. é verdade. E aí o Thiago diz aqui, Thiago Galina, formol e PCR não combinam. Tá bom. É isso aí. É por isso Vivendo e que eu aprendendo. falei, né? Vivendo e aprendendo. Manter congelado, né? Na É Fiocruz a isso aí. gente usa é estabilizador, não. Ô, Lara tá aí, se ela quiser abrir o Ah, tu áudio. falou pra mim, né? Tu O falou que era. RNA Leiter é o quê mesmo? Ele é um conservante, Lara? Professora, né? Eu falando da Isso Lara. é um conservante, tá? Boa noite. Boa Boa noite, noite. Infelizmente, professora. assim, eu acho que os laboratórios não devem disponibilizar, talvez, pelo custo, né? Assim, sempre visando a economia, às vezes eles não disponibilizam por isso, Uhum. Aí a gente né? está a Mas é um professora Lara, conservante mesmo. da Fiocruz, né? Prazer, pessoal, boa noite. Sensacional, linda. Quando a Hum. gente vai fazer os estudos lá, a gente leva o RNA Leiter e faz a coleta e coloca o material dentro do RNA Leiter. Só que no formol, não. É igual o Thiago falou. É congelado. Você não tem o RNA Leiter, você congela. Perfeito. Gente, terminamos por hoje, por aqui. Gratidão eterna, doutora Tabata. Obrigado por quem participou e quem colaborou com o nosso Infecto Talks. E semana Show! que vem tem mais, né? Nós já temos a nossa pauta para semana que vem. Eu vou botar no grupo ali quem é que vem, tá? Mas muito obrigado por quem participou. O pessoal ficou até o fim, ó. Tu prendeu essa galera, hein? Tem Olha, a Thiago, grande e a é imensa bom, maioria né? ficou até o finzinho aqui. E Excelente. mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos em novembro pessoalmente, mas nos falamos por aí. Por sempre, né? Sempre. Beijo, gente. Valeu, beijo. Ó, a terceira opinião dela vai valer para mim, vai valer para ela. Não pode ver dois jogos de futebol, você também não vai poder ver duas coisas seguidas. Porque você vai dar a sua opinião, você vai ter a sua opinião até o final. Vai valer a sua opinião para você. Eu só concordei, pai. Não, mas você tem que emitir opinião com 10 anos de idade, sabe o que eu tô falando? Gente, eu já acabei aqui. Não precisa desse estardalhaço todo. Pode assistir, já acabei minha aula. Não, já acabei minha aula, pode assistir. Já acabei minha aula. Tá satisfeito? Já irritou todo mundo. Cara, eu irritei o quê, cara? Eu tô quieto na minha. E você cala sua boca. E você cala sua boca, que ninguém perguntou nada pra você. Cala sua boca.
Não, quem tá aqui no caso é você, mãe, no caso. E a minha filha que não deveria estar aberta a boca para falar nada. Ninguém perguntou nada para ela. Não me mete nisso. Você não tem que abrir a boca para falar nada. Não tem que abrir a boca para falar nada. Lembra que tu tá na casa dele? A gente quer ver uma novela. Dona Lídia, lá na sala. Você não abre a boca para falar nada. Entendeu? Entendi, pai. Boa noite. Não boa noite porra nenhuma. Tu não abre a boca para falar nada. Vou te deixar um mês sem ver televisão pra tu ver o que é bom. Pra tu falar que só eu vejo televisão nessa casa. Eu vi 2 jogos nessa casa nesse um mês que eu tô aqui. Pra tu vir falar merda pra. Ai, você só você da televisão. Ninguém tá aguentando. Não, ninguém tá aguentando, não. Me estressar. Eu vou estressar todo mundo mesmo. Ah, eu, hein? Não, estressa um pouco. Então, para aí. Eu cansado, eu tô te estressando, então.